Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aqui para este vídeo a questão é a seguinte: você sabe o que significa obesidade endógena ou obesidade exógena? Você entende disso sobre como nós classificamos a obesidade de acordo com a sua etiologia, de acordo com a sua origem e a importância dessa classificação da obesidade nas nossas próprias projeções em relação à intervenção, seja por meio de exercício ou de programas, de reeducação alimentar ou de intervenção nutricional, as projeções para a perda de peso em indivíduos obesos, endógenos ou exógenos. Vamos discutir a etiologia da obesidade. Pessoal, vamos lá então. Seguinte, quando nós falamos na etiologia, ou seja, na origem da obesidade, isso em primeiro lugar quer dizer o quê? Quer dizer que os fatores, estamos nos relacionando aos fatores causadores da obesidade. Do ponto de vista, portanto, das suas causas, da sua etiologia, da sua origem, a obesidade pode ser dividida ou classificada em duas. Uma que é a obesidade endógena ou obesidade exógena. Obesidade de causa endógena ou de causa exógena. O que é isso? O que é endógena? Endógena é do indivíduo, então uma causa interna, uma causa endógena. Ou obesidade exógena, obesidade de causa externa. Uma obesidade de causa, de origem, de etiologia interna e uma obesidade de etiologia externa. A obesidade exógena, essa de origem ou de causa externa, fundamentalmente significa para nós o quê? Comportamento. Aquela obesidade desencadeada por aspectos comportamentais, por fatores comportamentais, exógenos, de fora. E a endógena não, são fatores internos. Vamos lá então, vamos entender isso. Ô Cássio, qual a importância disso na intervenção com indivíduos obesos? Seja por meio do exercício, da nutrição. Ora, se a obesidade é de causa interna, endógena, obviamente que não vai ser o simples fato de ele mexer alguma coisa na alimentação ou no exercício que vai fazer com que ele perca o peso. A causa é que vai determinar o impacto de uma intervenção que se baseia fundamentalmente em comportamentos. Intervenção nutricional ou intervenção motora por meio de exercício são intervenções em comportamentos. Obviamente, quem vai ter a maior possibilidade de mudança em relação a essas intervenções é óbvio que são aqueles indivíduos obesos exógenos, porque nós estamos falando em mudar comportamento. Foi o conjunto de comportamentos, fundamentalmente relacionados a hábitos alimentares e hábitos motores, que determinou o desencadeamento, que determinou a ocorrência e o desenvolvimento da obesidade. Mas quando a causa é interna, não adianta só pensar o comportamento. Obesos endógenos são os que têm menor probabilidade de responder a uma intervenção nutricional ou por exercício. Alguns já não têm quase nada de dieta na sua alimentação. Tem alguns obesos endógenos que, quando nós atendemos, eles dizem: faço uma única refeição por dia. E como pouco, seguro o máximo que eu posso. Aí, quando eu vou fazer mais refeições, diminuo muito o conteúdo das refeições, a porção, a quantidade. Um pouquinho que eu dou uma desregrada do ponto de vista nutricional e eu já ganho peso muito facilmente. Isso é endogenia. Quantos por cento, mais ou menos, dos obesos são endógenos e exógenos? Em torno de somente 5% dos obesos são endógenos. E a maioria, de 90% a 95% dos obesos, são obesos de causas comportamentais. Aqui de 5% a não mais do que 10% dos obesos são obesos endógenos. A obesidade endógena pode vir de onde, Cássio? O que significam essas causas internas? Eu posso ter uma obesidade endógena de caráter genético. O indivíduo tem aí alguns polimorfismos genéticos em alguns genes específicos e que determinam para ele uma maior dificuldade no controle do peso corporal. Polimorfismos, por exemplo, no gene da leptina, polimorfismos no receptor
da leptina, polimorfismos em relação ao receptor, por exemplo, da melanocortina, o receptor 4, o receptor 3 e principalmente o receptor 4 da melanocortina, polimorfismo no gene da obesidade, o FTO. Então existe uma série de polimorfismos genéticos que podem determinar maior propensão ao indivíduo ingerir muito mais alimentos palatáveis, carboidrato, gordura, uma hiperfagia, indivíduos que não conseguem controlar muito a sua alimentação por conta de polimorfismos genéticos, algumas micromutações genéticas e que mexem com a regulação central do apetite, aumenta sensivelmente o apetite, o indivíduo tem menos saciedade e, portanto, acaba desenvolvendo, boa parte das vezes, nesses casos de alguns desses polimorfismos, o indivíduo pode desenvolver hiperfagia e obesidade já precoce, obesidade até mesmo na infância. Então, isso é uma causa genética. Polimorfismo nos genes, por exemplo, relacionados ao CP3, algum dos genes, né, do PEPAR alfa, PEPAR gama, PEPAR delta, que tem a ver também, né, com alguns aspectos relacionados a metabolismo lipídico e obesidade em si. Então esse aqui, veja, não adianta nada, ele agora vai começar a fazer exercício, ou eu vou usar uma dieta e ele vai emagrecer. Não vai. Não vai. Por quê? Porque a obesidade é de causa genética. Isso necessitaria de alguma intervenção medicamentosa e, preferencialmente, alguns medicamentos que já atuem em algum aspecto mais causal e mais determinante do desenvolvimento desse quadro de obesidade. Um outro aspecto pode ser também uma obesidade endógena, medicamentosa. O uso de algum tipo de medicamento que leva ao ganho de peso. Alguns medicamentos psicotrópicos tem essa característica, alguns medicamentos à base de cortisol, né, de cortisona, que também acabam determinando uma maior retenção de líquido e um aumento do peso corporal. Então, alguns medicamentos, o uso de alguns medicamentos, determina como efeito colateral o ganho de peso, o aumento de gordura corporal, o aumento da massa gorda e da massa corporal como um todo. Então se ele começar a fazer exercício, ele emagrece. Não emagrece, porque a questão é medicamentosa. Quando tirar a medicação, aí a tendência é ter um nível melhor de controle do peso corporal, tudo bem? Então tem isso, tem que tomar cuidado com isso. Isso às vezes acontece com o uso de alguns medicamentos para perda de peso e depois na remoção dos medicamentos altera completamente o controle, né, do ponto de vista do metabolismo como um todo e os próprios mecanismos de controle central da ingestão alimentar e também do balanço energético. Usar aceleradores metabólicos, né, colocar o indivíduo para fazer uso de algum medicamento e que é um acelerador metabólico e depois quando remove o medicamento ele acaba ganhando peso. Isso é um aspecto endógeno, porque também o medicamento de alguma forma promoveu um desbalanço, uma desregulação endócrina metabólica. Isso pode acontecer. Então é um problema isso. Por quê? Agora eu tenho uma obesidade de causa endógena e ele tem muito mais dificuldade para responder a intervenções nutricionais ou por meio do exercício. Também em alguns casos, obesidade de causa, né, endógena psicológica, emocional, um trauma emocional muito impactante, aí a perda de um familiar, de um ente querido, algum outro aspecto relacionado a trabalho ou a família mesmo, e o trauma emocional leva a um ganho de peso sensível. E um ponto-chave aqui, e isso aqui, obviamente, não vai ser o fato de começar a fazer exercício que vai resolver a questão. Não, é só fazer exercício e tudo isso se resolve. Não, é necessário resolver o problema. Aqui precisa de uma intervenção de um profissional da área da psicologia para ir na causa do problema, né, do fator desencadeador da obesidade. Algum distúrbio endócrino, por exemplo, né, um exemplo bem clássico disso é o hipotireoidismo. Se o indivíduo tem uma condição dessa, de um distúrbio endócrino, e a partir daí uma desregulação do seu metabolismo e leve a um ganho de peso, não adianta nada. Falar, não, só fazer exercício que eu te emagreço. Não emagrece, não tem como. Tá? E o outro é algum distúrbio metabólico, que em geral pode estar associado às questões endócrinas e ao uso algum de medicamento, de dietas restritivas muito intensas e aí reciclando isso, e isso é fundamental também para promover alguns distúrbios metabólicos importantes. Alguns deles podem ter alguma causa genética, como por exemplo aqueles relacionados à leptina, né, ou alguns outros hormônios ou alguns outros compostos ativos do ponto de vista do metabolismo, como por exemplo as proteínas desacopladoras, né, o complexo das UCP, principalmente a UCP3, enfim.
Isso tudo aqui pode levar ao ganho de peso e não vai ser o exercício ou uma dieta que vai resolver. Cássio, como é que eu reconheço isso? Numa anamnese isso aqui é fundamental. Pois eu vou ter vídeos aqui dando algumas dicas em relação a como construir uma anamnese para identificar. Mas um aspecto, a endogenia ou exogenia, um aspecto fundamental para você entender endogenia ou exogenia, um primeiro deles é tempo para ganhar um determinado peso corporal. Toda vez que o ganho de peso corporal é muito rápido, 2, 3 meses, 4 meses no máximo, isso já tem muito a ver com a endogenia. Normalmente o ganho de peso na endogenia é rápido, porque é algum tipo de distúrbio, ou então de algum distúrbio genético mais precoce, aí a obesidade já é também mais precoce, na infância já acaba desenvolvendo. Tudo bem? Esse é um aspecto que vale muito a pena perguntar, o tempo que levou para ganhar o peso. Por quê? Porque quando é exógena, e aí é o outro tipo, ela é meramente comportamental. Essa aqui, a obesidade exógena, é a que nós temos mais possibilidades, obviamente, de intervir. Porque, está faltando exercício. Está ingerindo mais alimento, está com um balanço calórico positivo, ingestão calórica maior do que gasto. Começa a fazer exercício, tem uma chance enorme, aí dependendo do processo como for, tem vários vídeos aqui falando disso, e aí eu mudo os hábitos motores, começo a fazer mais atividade ou exercício, e aumento o meu gasto calórico diário. A partir daí eu começo a ajustar o meu balanço energético, e aí fica mais fácil de emagrecer ou parar de ganhar peso. Do mesmo jeito, isso também tem a ver com os hábitos alimentares. Se eu faço ajustes nutricionais, eu diminuo a ingestão calórica e passo a partir daí a estabelecer um balanço calórico negativo com mais atividade ou exercício, menos ingestão, sem pensar em dieta restritiva, que isso não vira, tem vídeo aqui, fique atento aqui que tem vídeo, vai ter vídeo falando sobre a questão da dieta restritiva, que ela não é assim, não deveria ser usada dessa maneira indiscriminada como se utiliza, mas à medida que eu vou fazendo ajustes nutricionais, uma reeducação alimentar e também uma reeducação motora, me movimentar mais ao longo do dia, adequar a minha alimentação para uma alimentação mais ajustada, uma alimentação mais saudável, menos calórica e com alimentos menos processados e tal, eu consigo a partir daí estabelecer um déficit calórico negativo e vou perdendo peso. Esses são os indivíduos, então, que tendem a ser mais responsivos às intervenções ou nutricionais ou motoras ou ambas. Tudo bem? Então é por isso que eu preciso entender. Normalmente a obesidade exógena vai levando mais tempo. O indivíduo vai num padrão de engorda mais paulatino. A obesidade endógena tem um caráter um pouquinho diferente. Ou ela é muito precoce lá desde a infância, da infância mesmo, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ou o ganho de peso, 10 quilos, 8 quilos, 12 quilos, 15 quilos, foi muito mais repentino, muito mais abrupto. Isso tem muito a ver com a obesidade endógena. Eu deixei aqui, no meio de ambos, aqui também tem a questão de comportamento, com estresse excessivo, isso também pode levar a ganho de peso, é só fazer o ajuste de comportamento. E para fechar, eu deixei um último aqui, que tem a ver com a privação do sono. Normalmente estudos, e vários aí, mostram que a privação do sono pode dificultar em muito a manutenção do peso corporal e, em geral, tende a privação do sono a levar a um aumento do peso corporal e da massa gorda, massa gorda e massa corpórea. E principalmente quando essa privação significa um tempo de sono menor do que 6 horas por dia. Porque aí tem vários aspectos que podem, em função da privação do sono, mudar sinalização de apetite e saciedade nos centros hipotalâmicos de regulação da ingestão, aumentar a disposição e o apetite por carboidrato e também alimentos mais calóricos, de maior palatabilidade, principalmente no período da manhã, e também, obviamente, determina mais tempo, porque fica mais tempo acordado e também tem mais tempo para ingerir alimento. Tem vídeo aqui, fique atento a isso, que tem vídeo falando também da relação da privação do sono com o ganho de peso corporal. Pronto, isso aqui é fundamental. Agora, para fechar o papo, entendam. Se eu tenho alguém, Cássio, mas a minoria é obeso endógeno. O problema é que obesos exógenos de maior longo prazo e com maior ganho de massa gorda, esse quadro de obesidade que começou de origem exógena, na medida em que isso tem mais tempo, já começa a mexer, a intervir com alguns aspectos endógenos, por exemplo, de sinalização de alguns hormônios, como a leptina, como a insulina e outros
que são hormônios anorexígenos, que cortam o apetite. Aí a sinalização começa a mudar, a sinalização de alguns hormônios metabólicos, aceleradores do metabolismo de gordura, como a adrenalina, a própria insulina. Aí essa mudança central, periférica, né, da própria leptina, que também aumenta o metabolismo. Então, alguns aspectos da obesidade, né, ou alguns aspectos endógenos, começam a ser alterados em função de uma obesidade exógena mais pronunciada e de mais longo prazo. Não por acaso, muitos indivíduos obesos, originalmente exógenos, têm agora uma combinação exógeno-endógeno. Então, uma obesidade exógena, primariamente, já com alguns aspectos da endogenia. E isso dificulta muito mais a perda de peso, seja por uma intervenção nutricional ou por uma intervenção de exercício e até mesmo, eventualmente, por uma intervenção medicamentosa. Vejam que, dependendo do quadro, não adianta nós acreditarmos que é simplesmente entrar com exercício ou chegar para esses indivíduos obesos e dizer que nós temos a fórmula mágica. Ou é uma dieta restritiva e depois ele vai ganhar o peso tudo de novo, porque 95% tem esse reganho do peso, ou é um exercício intenso, o HIIT, que é o novo grande segredo, é o grande milagre. Isso não existe. A maior parte desses indivíduos, né, obesos e mais de longo prazo, são refratários ao exercício, têm baixo vínculo afetivo com o exercício, não gosta e muito menos de alguma coisa mais intensa. E ainda lembrando que boa parte deles tem risco cardiovascular aumentado pela condição clínica geral. Entrar com exercício intenso, por isso que na maioria das vezes o máximo que eles aguentam é em torno de 1, 2 meses e acabam caindo fora do programa. Esse não interessa. Então não é com intervenção na base do HIIT e também não é com dieta ultra restritiva que nós vamos resolver o problema para esses indivíduos. Já que é inicialmente comportamental, primeiro, nós temos que ver se ela ainda é meramente exógena e promover mudanças paulatinas no conjunto de comportamentos motores ou alimentares, que isso garante sucesso na perda e o que mais interessa, a manutenção do peso. E se já tiver algum caráter endógeno presente, nós também temos que saber, a partir daí, como atuar, como intervir para garantir também a manutenção do peso perdido e também não vender ilusão para esse indivíduo e dizer que no meu programa de dieta ou de exercício ele vai emagrecer, porque dependendo do quadro que se apresentar, quanto mais aspecto endógeno estiver presente, obviamente, né, ele não vai ter o melhor resultado em termos de emagrecimento. Ô Cássio, mas aí se tiver mais endogenia, qual a lógica de fazer exercício com ele? Ué, é tudo absolutamente lógico. O que nós buscamos com o programa de treinamento não é redução de gordura, é aumento da aptidão física, porque é ela que vai determinar depois a redução e finalmente a manutenção do peso corporal. Não é para perder peso que nenhum obeso deve fazer exercício. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Exercício nós fazemos, treinamento é para melhorar os níveis de aptidão física. E é isso que vai garantir as melhoras, né, da condição de saúde geral dele. É isso que vai determinar mudanças mais marcantes no seu comportamento motor e é isso que vai determinar êxito na manutenção do peso para o resto da vida dele e da manutenção de uma condição de saúde muito melhor e uma qualidade de vida também infinitamente melhor. A grande lógica para se fazer treinamento com indivíduos obesos é a melhora da aptidão física, da condição clínica e do quadro geral de saúde dele. É isso que interessa, porque alguns deles não irão, né, emagrecer de forma consistente e muito menos atingir a magreza por meio do programa de treinamento. E nós temos que entender que o que vale é a melhora da aptidão física. É isso que determina melhores condições de vida para esses indivíduos. Maravilha, espero que tenha ficado claro essa ideia, essa visão como um todo, né, e a importância desse reconhecimento da etiologia da obesidade para intervenção em indivíduos obesos, seja por meio de alimentação, de dieta, né, ou seja por meio de exercício físico. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, recomende o vídeo, o canal, se inscreva aqui no nosso canal e também, se puder, faça parte aqui do nosso clube de membros. Agradeço demais aqui, né, a audiência de vocês e espero revê-lo nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.